investigações? Foram 12 meses de investigações, foram cumpridos aí diversas medidas cautelares nesse período, mediante esforço da equipe, medidas técnico-científicas de investigação, que resultou aí na obtenção de elementos materiais, indícios suficientes de autoria e materialidade aí dos crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro, tá ok? Em que 21 pessoas foram indiciadas, foram denunciadas pelo Ministério Público e tiveram, e hoje são processadas judicialmente por esses crimes. Dentre elas, 11 vereadores e membros do Executivo Municipal de Santa Luzia. Por que o nome da operação, delegado? Por que a Operação Limpeza? A operação foi denominada Limpeza justamente em razão do objeto da fraude, né? A pretensão fraudulenta era direcionada, nesse contrato, a serviços de prestação de limpeza urbana, alocação de veículos para prestação de limpeza urbana. E tudo iniciou no início do mandato legislativo e do executivo, em 2013, onde foi organizada, arquitetada meios de se fraudar a licitação para contratação e locação de veículos, tá ok? Dentro desse meio a gente vislumbra aí um núcleo de planejamento e execução, que é encabeçada aí pelo ex-presidente da Câmara, o vereador Pedro, e os demais, e o seu irmão, os diretores da Coptral, que foi usada como meio, a fraude da execução, que ficou bem evidente na colheita, na análise de documentos e nas oitivas, sendo que, após concluída, verificada essa fraude, tendo em vista que a Coptral não tinha capacidade técnica de prestar o serviço contratado, as demais licitantes que foram derrotadas, elas foram subcontratadas, elas passaram a atuar como terceirizadas dentro da Coptral, tá ok? A gente... Isso é irregular? Foi? Isso é irregular. Irregular pelo desvio de finalidade e, efetivamente, eles tinham a intenção, né, de se enriquecer, se locupletar de maneira fraudulenta, através de um meio ilícito. Toda essa... Primeiro, a gente tem que analisar o trâmite, o certame licitatório, ele foi fraudulento, ele foi simulado através de empresas que já estavam deliberadas a ter uma vencedora. Tanto e a empresa vencedora contrata as empresas que perderam a licitação para executar o serviço, tá ok? Além de executar esse serviço, a Coptral, ela passou a ter atuação, ela cooperou vereadores e terceiros e pessoas interpostas, laranjas desses vereadores, tá ok? Além desse processo fraudulento, havia o superfaturamento do contrato aí, estimado entre 15% e 20%. As horas extras prestadas, as horas extras pagas, elas não eram efetivamente prestadas, ou seja, os caminhões, cada caminhão, ele ganhava 3 horas extras por dia, sem qualquer contraprestação à população, tá ok? Esse esquema, essa organização criminosa, ela foi direcionada a fraudar licitação e desviar verbas públicas direcionadas à prestação de serviços essenciais. Nesse primeiro plano, nós identificamos essa fraude na limpeza urbana. Contudo, existem outras investigações que prosseguem neste departamento, através da Polícia Civil, e provavelmente outras pessoas responderão por esse prejuízo ao erário municipal de Santa Luzia.
por esse prejuízo à população, por essa violação dos princípios éticos e morais, da moralidade aí da administração pública. Doutor, como é que os vereadores se beneficiaram desses crimes? Eles passaram a cooperar veículos para prestarem serviço. Tá, ok? Eles foram aliciados aí pelo núcleo operacional para comprar veículos, para colocar veículos nas cooperativas e dessa forma sendo beneficiados também pelo esquema fraudulento. Tá, ok? Eles colocavam, isso ficou bem provado em toda a investigação, que eles passaram a atuar como prestadores de serviço dentro da cooperativa e dessa forma praticando preços superfaturados e prestando horas extras, recebendo horas extras por serviços não efetivamente prestados. Isso, os veículos, além dessa conclusão, pelo superfaturamento e o recebimento de horas extras, os veículos, claramente, a gente vê que eles não eram preparados, eles não eram adaptados à colheita de lixo, tá ok? Então, eles não estavam atuando de forma adequada em desacordo com as normas técnicas do setor. E a Copitral continua recebendo pelos serviços? A Copitral, ela tem outros contratos também e continua recebendo. Com essa operação, vai paralisar o serviço de limpeza na cidade? Como que vai ficar? Você sabe informar isso pra gente? O que a gente não tem como parar? Isso são medidas, a Polícia Civil, ela está focada na prática e repressão do ilícito. O ilícito foi identificado, foram colhidos elementos que comprovam a prática criminosa, a organização, a unidade de desígnio desses indivíduos indiciados para se enriquecer do dinheiro público, tá ok? Agora, atos da administração pública, como parar um serviço essencial, a Polícia Civil não tem simplesmente o presidente, o diretor da Copitral foram presos, assim como todas as pessoas que participaram dessa organização, dessa trama, efetivamente. Pois é, e de que forma se deu a participação dessas pessoas? Por exemplo, o diretor de limpeza urbana, o Pregoeiro, o Pregoeiro participou dessa licitação fraudulenta, que foi evidentemente manipulada, E o que acontece? O Executivo Municipal, ele deu um atestado de eficiência a uma empresa que não tinha qualquer possibilidade, viabilidade técnica de cumprir o serviço. Ela disse, o edital ele previa, são cerca de 200 veículos para limpeza, tá, ok? Sendo que a cooperativa só tinha 21 cooperados, ou seja, a gente tinha aí próximo a 10% do valor da capacidade técnica para alcançar a plenitude do serviço, tá, ok? E mesmo sabendo disso, eles confirmaram a capacidade técnica da Copitral e ainda sugeriram a renovação do contrato, além de validar o pagamento das horas extras sabidamente não prestadas. Quem que é o grande líder desse esquema? O cabeça? A gente tem o cabeça, as pessoas que arquitetaram, planejaram e executaram, aliciando outros vereadores e pessoas de poder executivo. O vereador Pedro, ex-presidente da Câmara, o irmão Enivaldo, que é ex-vereador e sócio de uma das empresas sublocadas, tá, ok? Além do diretor e do presidente da Copitral. É importante destacar que a empresa,
a empreiteira Santa Luzia, ela era de propriedade do Pedro, do vereador Pedro, e considerando a possibilidade dele vir a prestar um serviço para a prefeitura, ele mudou o contrato social, fazendo o seu irmão como proprietário, tá ok? E posteriormente sendo contratado pela Coptral, tá ok? E Orlando, o indiciado Orlando, também era proprietário da terraplanagem Santa Inês, que era outra empresa de sublocado, sublinhando que todas essas duas empresas perderam o procedimento licitatório, tá ok? E recebiam da Coptral valor superior àquele que eles perderam o processo licitatório. Por causa desse esquema, além do desvio de dinheiro, tinha bairros que não eram atendidos, alguma coisa assim, que a população ficava diretamente prejudicada? Eles faziam de tudo justamente para o contrato não ser questionado. Era prestado de forma irregular, né? Era prestado por veículos não capacitados, tecnicamente. Contudo, a prestação ocorria e o pagamento era feito de forma superfaturada, mas não há relatos aí de má prestação, de não coleta do lixo, né? Não E o Pedro continuou foragido? Serviço de limpeza urbana. O Pedro continuou foragido? O Pedro e o Enivaldo, eles continuam foragidos. Tá, ok? Então, repita para nós, eles podem responder por? Eles foram indiciados aí, né? E respondem a processo. A questão da condenação já é outra, que havia um devido processo legal. Agora, fraude à execução, importante frisar que, respeitada a individualização da conduta de cada um, né? No geral, alguns, eles vão responder por esses crimes, que é fraude à execução, falsidade ideológica, peculato, lavagem de dinheiro. Por que os outros vereadores não ficaram presos? O vereador Leandro, apesar de não fazer parte do núcleo, ele foi do núcleo operacional, foi decretada a prisão dele em razão da ameaça a testemunhas, a intervenção na investigação e a possibilidade dele atrapalhar aí o andamento regular do processo. O doutor Alexandre falou que estava saindo inteligência, a operação continua em aberto, outras pessoas devem ser presas? A gente tem que levar em consideração que existem pessoas foragidas, tá ok? E também outras diligências, outras investigações estão em andamento para investigar fatos relacionados à contratação fraudulenta de serviços públicos essenciais. Então, nós não descartamos nenhuma medida cautelar futura, né, seja ela de qualquer medida cautelar inerente à investigação, assim como as prisões. Tá, ok? E é possível falar em que área? Saúde, educação? Existem outras áreas, mas a saúde, há um contrato da Coptral com a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia para o deslocamento de pessoas enfermas, né? Deslocamento de pessoas para tratamento de saúde, entre outros. Não apareceu o nome nem do atual nem do ex-prefeito, né? Eu queria saber se tem investigação diferente a ele, já que outros membros da prefeitura já estão envolvidos no esquema. Essa parte a gente prefere até deixar em sigilo. Contudo, não tem investigação contra o atual prefeito. Além do pastor Leandro preso, do Pedro de Tec foragido, os outros vereadores que foram apresentados aqui, eles vão voltar ao serviço à Câmara Municipal normalmente ou não? Somente um deles não foi afastado do cargo. Todos os demais que foram indiciados, que pertencem ou ao Executivo ou ao Legislativo de Santa Luzia, eles foram afastados como medida cautelar judicial, né, de suas funções e cargos públicos. Tá ok?